Vamos lá, gente. Dando continuidade aí ao estudo dos triângulos, né? Vimos na primeira parte aí da nossa videoaula que a soma dos ângulos internos de qualquer um triângulo é igual a 180 graus, né? Então, normalmente, quando você tiver questões assim envolvendo triângulos e ele estiver trabalhando com ângulos internos, né? Se ele vir com figura, ele vai vir assim, tá? Nós vamos ver dois exemplos. Esse é o primeiro exemplo. Quando vier com figuras, como é que a gente vai calcular isso aqui? Certo? Ele vai te dar o triângulo e vai te dar os ângulos internos, tá? Então, quando você analisa o triângulo, você vê o quê? Que o único ângulo que não tem letra é esse ângulo aqui. Certo? A medida desse ângulo é a medida exata. O ângulo ele mede 60 graus. Pronto, acabou. Não tem que fazer mais nada. Só que esse ângulo ele mede 5x. Certo? E esse outro ângulo ele mede 3x. Já está envolvendo letra. Certo? Essa letra, ela indica um valor desconhecido. Então, quando você vê um número colado com a letra assim, sem nenhuma indicação, significa que esse número está multiplicando com a letra. E esta letra, ela representa o quê? Um valor desconhecido. Exatamente. Esta letra, ela indica um valor desconhecido, tá bom? Então, para você determinar o valor desse ângulo, o que você vai fazer? Você vai achar o valor dessa letra primeiro. Esta letra aqui é um valor desconhecido. Então, para você achar o valor dessa letra, você tem que utilizar a propriedade do triângulo, que diz o quê? Que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, você vai somar todos esses ângulos. Aí você soma, olha, 5x mais 3x mais 60 igual a 180. Pronto. Aí agora você vai determinar o valor da letra x. Então vamos lá. Então você soma 5x mais 3x dá 8x. Você soma os números que tem x. O que não tem x, você vai passar para o segundo membro. Então o que não tem x é o mais 60. Então o mais 60 ele troca de lado. Como ele está positivo, vai ficar aqui do ladinho do 180 negativo. Então você vai ter igual a 180 menos 60. 8x é igual a 120. X é igual a 120 sobre 8. X é igual a 15 graus. Por que ficou 120 sobre 8? Porque o 8 está multiplicando com o x. E eu isolei a letra x. Já que eu isolei a letra x, o 8 que estava multiplicando trocou de lado, ele foi dividir. Dividiu 120 dividido para 8 dá 15 graus. Tá bom? Se ele pedisse para você determinar cada um ângulo desconhecido aqui, era só você fazer isso. Ó, 5x é 5 vezes x, né? Qual é o valor de x? 15. Aí você substituía. 5 vezes 15 é igual a 75 graus. Ah, o valor desse ângulo aqui, olha, aqui está marcando 3x. Mesma coisa, você substituía o x por 15. Aí você teria 3 vezes 15 é igual a 45 graus. Pronto. Se você somar esses três ângulos, vai dar 180 graus. Tá bom? Aí vamos ver agora uma questão em que não tem a figura. Aí vamos lá, gente. Aí temos isso aqui. Dado o triângulo isósceles, cujo ângulo oposto da base mede 70 graus, determine os ângulos da base, tá? Caramba, e agora? O que eu faço? Tranquilo, gente. Como ele tá pegando, ele tá falando que eu tenho um triângulo isósceles, aí, para melhor compreensão sua, você desenha o triângulo isósceles. O que vai ser o triângulo isósceles? É aquele triângulo cujo nós temos o quê?
dois lados com a mesma medida. Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Cujo nós temos o quê? Dois lados com a mesma medida. Então, esse lado é igual a esse. Pronto. Desenhei um triângulo isósceles. Né? Vamos pegar e colocar A, B, C. Ou seja, o lado AB é igual ao lado AC. Beleza? Aí ele está falando mais o que aqui na questão? Já desenhei o triângulo isósceles. Agora vamos lá. Cujo o ângulo oposto da base mede 70 graus. A base é essa. Então o ângulo oposto à base é isso aqui. Ele está falando que aqui mede 70 graus. Pronto. Aí ele está falando, determine os ângulos da base. E agora, como é que eu vou saber a medida do ângulo da base? Desse ângulo e desse ângulo. Se eu tenho um triângulo isósceles, que tem dois lados com a mesma medida, isso é sinal de que o quê? Nós vamos ter dois ângulos internos com a mesma medida. Eu não sei o valor desse ângulo e não sei o valor desse ângulo. Eles têm a mesma medida. Por quê? Este lado e este lado eles são iguais. Ou seja, a abertura é igual também. Então esses dois ângulos têm a mesma medida. Então toda vez que falar de um triângulo isósceles, os dois ângulos da base terão a mesma medida, tá? Então vocês têm que memorizar isso. Se eles têm a mesma medida e eu não sei a medida deles, eu vou dar o nome a eles, eu vou chamar de X. Chama aqui de X, chama aqui de X. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou somar tudo e vou igualar a 180 graus, tá? Então eu vou somar X mais 70 é igual a 180 graus. Somei X mais X, me deu um total de 2X. O 70 está somando, vai fazer continha de menos com o 180. Então 180 menos 70. 2x é igual a 110. O 2 está multiplicando com x, trocou de lado, vai dividir. Então x é igual a 110 dividido para 2. X é igual a 55 graus. Ou seja, a medida das bases é o que? Cada ângulo da base mede 55 graus. Então, se você somar 55 mais 55, 110, mais 70, 180. Tá ok? Tenham todos aí, gente, um ótimo estudo. Encerramos a nossa aula de geometria desta semana. E não deixe de fazer os exercícios. Um abraço e vejo vocês na próxima aula.